Olá, galera do bem. Estou de volta agora em formato podcast, formato do momento. E eu estou muito feliz. Passei um tempo afastada das redes, sem fazer live, mas a saudade bateu e eu resolvi voltar. Nesse tempo, estudei bastante. Agora eu sou também estudante de direito, né? Como minha convidada, que vocês vão conhecer daqui a pouco. Minha convidada não é estudante, tá, gente? Ela já é bacharel. Mas estudando e trabalhando, enfim. Mas senti saudade dessa interação com as redes. E nesse novo formato, eu acho que vai ficar mais bacana, né? Com a parceria que a gente fez com o pessoal da Tribos Podcast, nós estamos aqui no estúdio deles, com essa equipe top. E hoje, nossa estreia, nós vamos começar com duas pessoas super especiais. Mas antes, vou explicar um pouquinho para vocês como é que vai ser o formato dessas nossas entrevistas a partir de agora até o próximo mês. Todos nós sabemos, principalmente os amantes, né, os que são apaixonados por Paraupebas, que dia 10 de maio é aniversário, né, da nossa querida cidade. Então, visando homenagear a nossa cidade e as pessoas que a constroem diariamente, nós vamos fazer uma série de entrevistas com pessoas que têm histórias com Parauapebas, história de amor, história de superação, história de vitória com Parauapebas. E eu tenho certeza que vocês vão gostar dessas histórias. E eu quero começar apresentando os meus super, hiper especiais convidados, que é a Sara Miranda. Tudo bem, Sara? Olá, tudo bom? Muito obrigada, viu, por ter vindo. É um prazer enorme recebê-la aqui conosco. O prazer é todo meu também. E tenho certeza que... Eu sei que você está nervosa, que você me falou que estava um pouco nervosa, mas vai dar tudo certo. Vai sim. E o Márcio, meu amigo de longa data. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Joelma? É um prazer participar da estreia, né, desse novo projeto seu. Estar aqui contigo é uma honra. Prazer enorme. Não chamei Márcio Machado porque você mesmo disse que são várias as denominações, né? Mas é isso mesmo. Márcio Machado, seja muito bem-vindo. Sejam muito bem-vindos, meus convidados. E aqui é pra gente falar um pouco, realmente, sobre a história de vocês, sobre a história de vocês com Parauapebas. Eu quero saber tudo. Me contem tudo para os nossos... espectadores, telespectadores, o que seria? Internautas? Nosso internauta, telespectadores, Nossos, então no podcast nossa aqui audiência, gente... digamos assim, é a nossa audiência. Então, já, primeiramente, né, parabenizar, né, esse novo projeto, esse novo método, né, que você está utilizando no podcast. É um sucesso e com você não será diferente. Tem uma história magnífica aqui na nossa cidade. Será um prazer contribuir e, claro, falar um pouco da minha vida, da minha experiência e o que nós esperamos e que temos que esperamos aqui em Parauapebas. Será um prazer. Tá joia, obrigada. Então, né, como geralmente se começa pelas mulheres, né, Márcio? Eu vou conversar um pouquinho aqui com a Sara. Vou ficar à vontade, estou no meio das mulheres, então... Mas assim, nós vamos conversando dinamicamente, nós três, e... Sara, qual que é a sua história com Parauapebas? Conta pra gente. Quando você chegou aqui, como é que se deu tudo isso? Conta aí pra gente como é que foi pra chegar até aqui. Na verdade, meu pai puxou a família toda. Sei como é. Meu pai puxou a família toda pra Parauapebas. Na verdade, ele veio aqui como um explorador, um aventureiro, né? Somos de Conceição do Araguaia, Pará, faz divisa com Tocantins. E meu pai já tinha um comércio lá. E meu pai meu pai faleceu em 2021 por conta do Covid. Mas meu pai, ele era um homem muito visionário, né? Então, ele visitou Parauapebas em 2005, por essas datas, assim, por esses anos. E ele viu um potencial muito grande para Parauapebas. E todos falavam assim, meu Deus, você tá doido, Parauapebas não vai crescer tanto assim, não. E ele ficou na cabeça que queria vir para Parauapebas. Então, ele veio, assim, de mala e cuia. Assim, com a loja, né? Deixou um pouco de loja lá em Conceição do Araguaia e veio e cresceu muito. Ele eu considero ele um dos pioneiros aqui de Parauapebas, né? Em questão de comércio. E ele acabou puxando a família toda pra cá,
para Paraupebas. E Paraupebas é encantador, né? Dizem que quem bebe da água de Paraupebas não quer sair mais. Exatamente. É mais Pode ou até ir menos embora, mas volta, né, Márcio? Paraupebas, falar de Paraupebas é algo... É anormal, pra te falar a verdade. Conta pra gente como é que foi a sua história aqui. Em Porque Paraupebas, você foi embora e voltou, tomou água fui- do pé. Voltei, né? Paraupebas, como ela acabou destacando aqui, Paraupebas, para os grandes visionários, é uma cidade próspera, né? Como nós aqui conhecemos muito bem Paraupebas. Chegamos aqui em 98, né? Cheguei garotinho aqui ainda, garotão já em Paraupebas. Meu pai visitou Paraupebas com essa mesma visão, viu que Paraupebas era uma cidade próspera, na época ainda em algumas clareiras ainda, questão mineral, algumas vilas como Palmares 1, Palmares 2, estava ali no início, ainda em invasão. E aí, meu irmão já morava aqui, meu pai veio conhecer, sou maranhense, tá? Muito orgulho de ser maranhense, mas adotei o Pará, é minha terra, amo o Maranhão, mas Paraupebas, o Pará, é onde eu escolhi para viver, criar meus filhos e aqui preparar o futuro deles. E Paraupebas, a minha identidade com Paraupebas, ela só vem se fortalecendo, né? Ao longo do tempo, como você destacou, morei um tempo fora do país, retornei, saí como um simples esportista, voltei como um atleta, já profissional, e aí me aprofundei no esporte e hoje já contribuo bastante para o desenvolvimento, o crescimento e a profissionalização do esporte em Paraupebas. Então tenho muito orgulho da minha querida Paraupebas. Muito bem. A Sara é empresária, gente. Ela é empresária aqui de Paraupebas. Pode falar, né? Não tem problema, né? Pode, né? Dá ricos presentes. Né? Na verdade, foi Ricos Presentes, agora é Ricos Móveis e Decorações. Ah, tá, muito bem. Agora, olha, que chique. em outro patamar. É pertinho da minha casa, adoro passear na loja, acho lindas as coisas de lá. E o Márcio é lutador de MMA, né? Hoje já não me considero, né? Já não me considero um competidor, né? Ativo. Mas há 3 anos, né? Há 3 anos eu fiz a última luta, né? Eu ainda pretendo fazer mais uma luta. Eu tenho uma filha pequena que ainda não me viu lutar. Todos os outros 2, de fato, já me viram. E a pequena disse que ainda quer me ver lutar. Então ainda tenho esse compromisso em fazer mais uma luta. Não estou pronto, estou aí bem acima do peso, mas nós temos uma experiência vasta dentro da luta. Fui pro boxe, fui pro MMA, e como eu te falei, hoje nós temos escolinhas, contribuímos bastante através das nossas ações sociais, e hoje sou empresário desde ter uma empresa registrada, sou um empresário desde 2010, graças a Deus, estou trabalhando, gerando emprego e renda para apresentador de TV. Temos uma plataforma de TV web, então graças a Deus está vindo novidade por aí, o nosso também internauta que acompanha lá o programa Mais Esporte, tá vindo aí também o Sabadão Cultural. Estamos aí trazendo novidades também. Muita coisa boa para Paraupebas. Paraupebas é uma cidade que nos estimula tudo isso, né, Joel? Você sabe muito bem. Para falar de Paraupebas, a gente enriquece, né, de argumentos. São 22 anos já, bem dizer, já trilhando por Paraupebas, a gente já tem uma história, a gente já tem uma identidade, a gente já conhece bastante, como eu destaquei, reconhecemos o que temos e já acreditamos em algo que podemos ter para que a gente possa ter maior longevidade com toda essa riqueza que nós vemos aqui dentro de Paraupebas. Verdade. Não, e Paraupebas, ela é muito próspera. É igual ele estava falando, falar de Paraupebas, nossa, eu chego na minha cidade, gente, Paraupebas é o lugar, bora pra lá, bora. Lá é o lugar de ganhar dinheiro, lá é o lugar de crescer, assim, financeiramente. É uma loucura aqui, ó. É uma loucura gostosa. De todo dia. A gente fala assim, nossa, o tempo passa. É tão gostoso que o tempo passa tão rápido que você. Tipo assim. Nem parece que tá trabalhando. Nem parece que tá trabalhando. Já foi. Acabou o dia, o próximo dia mais. Então, assim, é uma conquista, a gente já vê ali o êxito do próximo dia, vai dar certo, já vou aqui investir mais um pouco, já vou aqui, eu sei que amanhã já vou colher algo melhor, algo mais, então assim, verdade. E bacana, eu tô falando, quando fala de Paraupebas, em outras cidades, quando a gente viaja, em outros municípios,
quando a gente fala em Paraupebas, as pessoas já olham assim, cara, aí você falou da Ricos, né? A Ricos Presente, o cara já olha, cara de Paraupebas, assim, não, isso aí já dá uma... Já dá um... Já dá uma olhada de Paraupebas, É verdade, né? Antigamente, quando as pessoas estão fora falando em Paraupebas, antes, tu conhece muito bem, quando o cidadão trabalhava na Vale, né? Que usava um uniforme marrom, agora é verde. E o uniforme da Vale, não, o cara tem dinheiro. É de Paraupebas. É de Paraupebas com o uniforme da Vale. Nossa, cara, o cara era um sucesso. Dava vontade da gente tomar os uniformes emprestados. Eu tenho uma história, Joelma, de colegas que roubavam os uniformes do varal do colega para dar uma volta na rua. Eu não tô te falando. Sério, essa Paraupebas tem história. A gente tem história já. Verdade. Mas e aí, Sara, me conta assim, como é que você chegou aqui? Seu pai veio, ficou aqui, se estabeleceu, trouxe a loja, ficou aqui só, deixou uma lá e abriu uma aqui? Foi. Como que foi? Aí, ele veio pra cá com outra loja. Ele tinha aberto uma filial em Redenção. E essa filial não deu muito certo lá em Redenção. E aí ele veio trouxe essa loja de Redenção pra cá, pra Paraupebas, lá na Rua do Comércio. E assim, ele trabalhou bastante, ele pagava aluguel e já nessa época já era bem caro as coisas, né? Questão de aluguel, né? Tudo. Então ele lutou e tal e comprou um lote ali na cidade de Jardim. Na verdade, a gente era sozinha ali na cidade de Jardim. Agora que a cidade de Jardim tá desenvolvendo, né? Desenvolveu lá pro fundo e agora... Porque a gente é no começo da... E já tem bares, loja de roupa, então... Verdade. E ali a gente foi sozinho, né? Aquela loja ali. E meu pai fez nome aqui, fez história. Graças a Deus, a loja é bem conhecida. Ele fez um nome aqui muito lindo. O trabalho dele é reconhecido. Teve até clientes que, após o falecimento dele, que não sabiam, que a gente colocou nas redes sociais. Teve uma que até desmaiou lá na loja, porque meu pai era, tipo... como eu disse, né? Meu pai, ele fazia tudo lá na loja. Ele era entregador, ele era vendedor, ele era motorista. Eu não sabia que ele era o dono. Eu sempre via ele lá. Ele gostava do anonimato. Ele fazia tudo, mas ele gostava do anonimato. E aí, meu pai é assim, meu pai fazia tudo e quando ele ia fazer entrega na casa da cliente, ele já arrumava a lâmpada que estava estragada, então ele era muito prestativo, ele decorava, ele gostava, ele tinha prazer. O mais engraçado eram as mulheres que perguntavam pra ele, quem é que faz compra aqui? Aí ele, não, é um homem que faz. E todo mundo ficava impressionado, porque ele tinha um gosto muito bonito, muito assim. Bom, né? E graças a Deus a gente tá continuando com a história dele. A história dele bem bonita, assim, porque ele superou vários vícios, né? Ele era alcoólatra, ele era fumante, ele faliu umas 2 vezes, então ele é um cara, assim, que me orgulha e que me inspira, sabe? Como que é o nome dele? Odeilson Rodrigues Vieira. Muito bem. E aí ele trouxe... E ele que te convenceu a vir? Foi. Ele que convenceu a vir. Meu marido... Aí eu sou casada, tenho um filho, sou bacharel em Direito também. Fui embora, morei aqui, mas aí eu fui embora pra fazer faculdade. Mesma história, a história se repete, gente. Também foi assim. Fui e voltei, né? Aí fiz faculdade de Direito, trabalhei 7 anos no Fórum de Conceição do Araguaia. E meu pai... falou assim, se eu vim fazer... Teu marido não queria? Não, meu marido odiava Paraupebas. Meu marido falava assim, a gente vinha passar Dia dos Pais, Natal, e meu pai sempre, aqui é o lugar de ganhar dinheiro, aqui é o lugar de prosperar, Conceição é uma cidade que você vai ficar estagnado e tudo mais. E meu marido, não, a gente não vem pra cá. Até que um dia meu pai me chamou, e chamou ele também, e conversou, pediu pra que a gente gerenciasse a loja, porque ele tava cansado, já tinha 40 anos de muito trabalho, né? Trabalho árduo, que ele, dia e noite, trabalhando. E aí viemos pra cá, pra Paraupebas. Meu marido aceitou, e eu até falei, meu Deus do céu. Se ele aceitou, agora eu vou ter que ir. Não tem mais agora jeito. eu vou ter que ir. Minha desculpa era ele. Minha desculpa era ele. Aí viemos e hoje, se você perguntar
pro meu marido sobre Ele Paraupebas. quer ir embora. Não quer ir embora. Ele é apaixonado por Paraupebas. E eu acho que isso que Paraupebas faz com as pessoas, né? Exatamente. Tem pessoas Encanta, que né? encanta, né? Apesar de tudo. Apesar de tudo, encanta. E aí, estamos aí botando a loja, colocando a loja pra frente, né? Prosperando dentro. Tô falando a loja aí, fica onde o endereço dessa loja? Na- Já aproveitando, né? Eu vou saber, né? Bora divulgar o endereço, então, né? Eu conheço, eu rodo bastante ela falando. É uma loja muito Iris. bonita. Aí É perto da fica- minha casa. Fica na Avenida dos Porque ela Ipês. já fica um pouco já mais... Cidade fora aqui do- Jardim, não é Cidade aqui no Jardim. centro, Não é no... Tão central, né? Tão aqui. central, verdade. Por Ela isso, tá- é por isso que é bom a gente já falar para os nossos... Mas aqui que é bom lá, telespectadores excelente, internautas, que né? tem estacionamento, né? Tá livre ali na verdade. porta. Gente, é um caos ali na Rua do Comércio, né? É E hoje complicado, é um né? problema, né? Quando falar, né, a gente pioneiro, já digo, podemos nos considerar pioneiro de É Paraupebas. verdade. A gente tem visto a evolução, o desenvolvimento da nossa cidade, o enriquecimento, e a gente começa a se deparar com algumas situações, né, que às vezes nos preocupam, às vezes até nos incomodam. Verdade. Né? Às vezes ali a gente mora no centro, ali engarrafamentos já em Paraupebas, a gente já se depara com algumas situações que às vezes eu falava assim, já emputece um pouco. Um mais sacático, né? Emputece a gente algumas vezes que a gente quer estacionar ali no centro, a gente já não consegue. Não, tá É uma difícil. discussão bem antiga essa questão de estacionamento da zona comercial, mas eu acredito que esperamos que Paraupebas melhore cada vez mais pela estrutura que tem. Então, assim, a gente que tem uma história em Paraupebas, a gente vê o crescimento e algumas coisas precisa melhorar para que acompanhe esse nome tão forte, Tão né? forte, é Paraupebas, verdade. cidade próxima, mas tem algumas coisas que tá aí deixando-se a desejar, que eu acredito que em breve a gente possa tá gozando de Paraupebas melhor, porque tem algumas coisas que ainda deixa a desejar. Por ser a nossa cidade, né? A gente se identifica. Como eu falei anteriormente, Paraupebas é uma cidade que eu escolhi para morar. Eu faço algumas discussões dentro dos meus projetos social, político, quem me conhece, dentro da área esportiva, política, social. Então, eu faço algumas batalhas em torno da melhoria de Paraupebas também, entendendo assim, por a gente conhecer. Sempre a gente quer o melhor. Quando a gente conhece ali a riqueza que é Paraupebas, a gente que tem uma visão um pouco mais ampla e coletiva, a gente acaba querendo mais por aqui os nossos sucessores, né? Eu falei anteriormente, eu sou pai de 4 filhos, né? São 2 homens e 2 mulheres. Tenho 2 homens e 2 mulheres. Muito então, bem. meus filhos, eu quero que os meus filhos tenham faculdades, eu quero que Paraupebas seja uma cidade de referência. Não só nós temos essa visão de Paraupebas, uma cidade próxima, uma cidade rica, né? Rica. Mas com qualidade de vida, Com né? qualidade de vida, entendeu? Verdade. É isso que a gente, quando a gente fala de Paraupebas, a gente tem que ter esse olhar, né, um pouco para esse lado, né? É verdade. Que Paraupebas possa, não só de valores, mas de estrutura, entendendo? Que é isso que eu vejo que a gente tem que começar, por sermos pioneiros, ter escolhido Paraupebas para morar, a gente tem que começar a se ligar um pouco nesse lado também. Verdade, verdade. Verdade. E Márcio, me conta aqui, quais as suas principais dificuldades, assim, em relação a esse período que você foi, voltou? Conta aí pra gente. O que te fez voltar para Paraupebas? Porque, como você mesmo disse, você é do Maranhão, Sim. né? E por que você não voltou para o Maranhão, voltou para Paraupebas? Assim, eu tô perguntando Sim. porque eu também já tive essa opção de escolha. E eu escolhi Paraupebas. E eu queria saber qual que te motivou. Eu não tive nessa opção de escolher. Como eu falei, eu vim bem garoto pra cá, pra Paraupebas. Não, né? isso foi quando você chegou com Sim, seu pai, né? Isso isso. aqui todos nós, assim, Sim. né? Mas assim, depois quando você foi embora que voltou, como que foi? Nós tínhamos já residência fixa aqui em Paraupebas. Quando eu viajei, tá. eu já morava em Paraupebas. Entendi. Então, assim, como a gente tem falado, Paraupebas é uma cidade de quem bebe água do rio Paraupebas, de Paraupebas mesmo. Aqui não esquece Paraupebas. Então, assim, aqui tem a minha infância, muitos amigos, e eu comecei nessa minha ida. Quando eu retornei, eu vi Paraupebas com outros olhos. Né? E já em 2004, 2006 foi quando Paraupebas deu aquela alavancada, né? A questão, vários loteamentos, as coisas começaram a se valorizar. E aí, na minha chegada, na forma que eu vim para passar uma semana, tá, gente? Eu saí da empresa e dei entrada no processo de solicitando a questão de briga, até entrei na justiça francesa lá pela questões trabalhistas, e eu vim para passar uma semana, de fato.
Aham. E dessa, Tipo de férias. De férias. E aí hoje, pra te Aham. falar, não retornei nem pra dar segmento no No processo. processo. Não ficou tudo pra lá, minhas coisas mortas, algumas coisas que tinha lá. Fui pedir pros meus irmãos vender, que não retornei mais. Então, assim, Aham. quando eu cheguei, encontrei novos horizontes, já vim como atleta. Quando eu cheguei em Paraupebas, a história, estamos aqui para falar, quando eu cheguei como atleta, eu encontrei um novo momento em Paraupebas. Então, outras oportunidades, é até uma forma da gente falar, até sarcasticamente falando, porque o brasileiro só te dá aplauso ou muitas das vezes te valoriza quando você faz um nome fora. Eu falo dentro da questão profissional, artística, na área que eu falo do esporte. Grandes jogadores fizeram seus nomes fora, após foram vistos pelo Brasil, pelas federações brasileiras. Reconhecido só depois de ter sido reconhecido lá fora. Quando eu cheguei, eu tive ofertas, propostas, e isso, eu muito jovem, isso me encantou. Eu passei a ser salariado, eu fui já viajei por conta já como profissional do esporte. Isso, então que assim... antes era uma coisa de amador, diversão, virou profissional. E isso me fez com que eu falei, não, vou ficar para Paraupebas eu acredito que eu vou crescer. Aí morei um tempo em Belém, fiquei alojado dentro da academia, quase 4 anos dentro de Belém, competindo. E aos poucos eu fui me cansando, que eu vi que eu precisava de mais. Hoje não é fácil você ter uma vida de profissional. De atleta profissional, é muito difícil. E aí chegou um momento que eu falei, não, vou voltar para Paraupebas, de fato, já estava iniciando o relacionamento, e aí eu voltei. E nesse período você nunca teve esses incentivos governamentais, ou a nível de município, a nível de estado, a nível federal, dessas... Não teve, é uma questão que a gente vem sempre batendo nessa tecla. João, para que a gente pudesse ter dentro de Paraupebas, o estado tem uma bolsa, a Bolsa Atleta, pela CEL, era um valor muito pequeno na época, eu não consegui entrar, porque já tinha muitos atletas, e não seria fácil, o cara do interior chegar lá e ter esse acesso a essa Bolsa Atleta. Entendi. Isso fez com que eu me desmotivasse e viesse, não, cara, eu vou embora, não vai dar pra mim ficar mais aqui. Eu tive grandes amigos meus que hoje são campeões mundiais, outros estão no UFC, que saíram do boxe, foram pro UFC. Então, assim, eu não me arrependo de tudo que eu deixei de viver ali como atleta profissional, por abrir mão para viver a minha vida como empresário, como instrutor de projetos sociais dentro de Paraupebas. Então, isso foi o que eu fui me apaixonando cada vez mais. Montei minha primeira academia, aí criei ali aquele vínculo, era muito carente aqui em Paraupebas o esporte, até em 2006, 2004 a 2006 era muito pouco. Algumas academias estavam surgindo ainda, se regularizando, criando seus CNPJs. Então ali, eu acho que foi um dos primeiros, não fui o primeiro, mas fui um dos primeiros a caminhar junto com o pessoal do Karatê nesse processo de organização das OS6, para que a gente pudesse ter um corpo maior, poder angariar fundos do município, porque não tinha isso também, de fato, antes. E aí eu fui me apaixonando por Paraupebas e aos poucos eu comecei a promover o evento, que é a BCF Fight, que está vindo agora no dia 7 de maio, na sua 23ª edição. É um evento que nós já estamos, então já é um evento aí de 9 anos que nós já estamos com a BCF Fight. É um evento conhecido, já temos lutas internacionais. E nesse agora do dia 7, nós temos disputa de cinturão Brasil e Argentina, uma das grandes... Aqui em Paraupebas? Aqui em Paraupebas, já está tudo... Que legal! Nossa, gente, que legal! Então assim, a gente... Olha, já quero, a gente avançou nesses dois lados. Então, já assim, Paraupebas é uma cidade que nos acende essa vontade, entendendo, de explorar outras áreas. E de investir, de investir. de colocar, né? Pra poder crescer nisso. Então, assim, hoje nós estamos vindo agora aí no dia 7 de maio, com a 23ª edição do ABCF Fight, com atletas locais. E vai ser aonde, no ginásio poliesportivo. Estamos com toda a mídia, já está vinculando aí nas redes sociais, já legal. Pela primeira vez também no mundo, tá? Isso, a primeira luta da pessoa com deficiência, onde fomos colocados 2 atletas mundiais. Aqui que é o Jeová, você conhece muito bem. Conheço demais. Jeová vai disputar com o Pedro Cadeirante, os dois. Eu acredito que o Pedro vai amassar o Jeová, então assim, aqui eu já faço, né? A tua aposta. Aposta, Jeová e Pedro também nessa luta do dia 7 de maio, então Brasil e Argentina. Nossa, não quero perder essa luta. Então assim, os cinturões já foram confeccionados, nós já rodamos por vários locais da área comercial com nossos cinturões, então é um evento
bem bacana que está sendo programado para ser no Paropebas e E tudo vai ser isso. pertinho do aniversário da cidade, né? Ela já vai Entrar na programação. nós estamos tentando colocar, porque é um projeto. Ah, tem que colocar. Entendeu? Então, assim, é um evento bem grande. Então, eu acredito que possivelmente nós vamos enquadrar aí dentro do cronograma do aniversário da cidade, porque vai ser no ginásio poliesportivo. Vamos ver uma forma aí para que a gente coloque ele dentro do calendário também da cidade, que não é um evento da bacana. prefeitura. É um evento particular, né? Mas que né? tem Então, algum assim, vínculo, um né? vínculo Porque, também. Porque poxa, é um é esporte, importante, né? É um esporte, né, Vai gente? atrair a atenção de um grupo bem seleto, mundial, Para para Parauapebas. Paraupebas. Então, assim, Jana, tudo isso é o que me faz morar em Paraupebas. Então, hoje, como eu te falei, e aí eu criei, vim ali, tive meu relacionamento, como eu te falei, sou pai de 2 filhos da minha esposa, Wilma. Então, assim, estamos com 15 anos de casado. Hoje, 15 anos já dá para ter borda, né? Dá para ter borda de... Você não tem que ter uma borda, né? Tem Tem Bodas, vários, né? Bodas, né? Bodas. Mas vamos pro borda, né? Se você foi borda, tem que botar uma coisa, uma pizza. É borda, né? Boldas de papel, boldas de papel, mas já dá pra comemorar, né? São 15 anos de hoje, né? É verdade, Hoje, tem que 15 anos, comemorar. Tem que 15 anos, comemorar. Nos Tá dias de hoje, difícil. 15 anos não é pra qualquer um, É, não. não. Então, assim, que o povo anda tudo ansioso. ansiosos, né? Então, assim, e Paraupebas, é fácil falar de Paraupebas, já. Fácil da gente falar da identificação da gente com Paraupebas, da visão que a gente tem de Paraupebas. E hoje, como pai de moças e rapazes, eu me sinto cada vez mais convicto que Paraupebas é a cidade que eu quero cada vez mais me estabilizar dentro dela. E acredito que tenho muito a colaborar e muitas batalhas pela frente, pelo bem da minha querida Paraupebas. É isso que Sem que me luta não há faz. vitória, né? A gente tem que Porque, lutar na o tempo verdade, inteiro. Paraupebas, ela cresce todos os dias, né? Todos os dias. Todos os dias ela muda alguma coisinha, ela Todos os cresce. dias. E aí, a gente tem que acompanhar, senão fica pra trás, né? Fica pra trás. Fica pra Verdade. trás. Se E você... Sara, me conta, você, quais os principais desafios que você enfrenta depois que você assumiu a loja, né, como titular, né? É, Que antes você tinha seu pai para te ajudar de É, alguma o forma, braço, né? que é o aquele ombro que amigo, segura... né? O aquele que... conselho. E agora, como que é? Como que tá sendo para uma mulher jovem, advogada, como que é? Advogada não, Não, é é bacharel, bacharel, porque eu não... Não fez OAB, Não, né? não fez a OAB. Na verdade, gente, é uma loucura, né? Porque, assim, você perdeu uma pessoa que... Aconteceu alguma coisa, você recorre pro seu pai, né? Mesmo casada e tudo. Eu falo, meu ponto de apoio era o meu pai, né? E quando ele faleceu, assim, que primeiro a gente teve aquele baque, né? E agora? O E patriarca... ele faleceu de... Você pode falar? Né? Não, ele pegou Covid, Aham. só que ele não faleceu de Covid. Na Aham. verdade, foi sequelas que a Covid causou nele, né? Entendi. Ele ficou entubado, aí foi muita medicação e acabou afetando os rins, aí deu parada cardíaca e ele faleceu. Entendi. Mas assim, Mas foi aqui? Ele faleceu aqui ou ele não? ele foi pra UPA, porque na verdade, na época que ele adoeceu, foi aquela época que Turbulenta. foi a época turbulenta, que não tinha leito, não tinha oxigênio, foi aquela correria e tinha tudo lotado, e os hospitais particulares lotados. A gente fomos pra UPA, né, na UPA da cidade de Argim, e aí lá onde foi, ele teve os primeiros atendimentos, e logo após, ele até ficou numa ala infantil, porque já estava super lotado, né, eles encaixaram meu pai numa ala infantil, aí depois a gente levou pro Iutaca, né, lá na Serra, e lá no Iutaca ele foi entubado. Só que aí, com uns 3 dias, ele precisou fazer hemodiálise. E lá no Iutaca não tem. E aqui no HGP tava lotado, não tinha vaga pra hemodiálise. Aí a gente transferiu ele pra Marabá, na UTI móvel, e foi lá em Marabá que ele faleceu. Então, assim, após a morte dele, nossa família, né, sofreu um baque, porque ele que comandava tudo, ele falava e todo mundo obedecia, né? Então... E é você, sua mãe e quantas... Nós somos 6 irmãos e minha mãe, e minha mãe.
Muita gente. É muita gente. É muita Você, gente. ela tá falando de 6 ou nós somos 14. É muita gente. É muita gente. É mais do dobro. Eu falei assim, ui, eu falei, não. Eu falo assim, é eu tô- porque a minha família é pequena, por isso. É. Mas eu acho massa a família grande, eu adoro. É bom, família grande Eu é uma loucura, mas é boa. Eu falar de famílias grandes, hoje somos 11 vivos, né? Somos 6 homens e 5 mulheres. A minha mãe completou 70 anos agora no domingo, fizemos o aniversário dela no dia 7. Então, foi uma novilha de 200 quilos. Foi o churrasco Só pra vocês. Só Só pra família. família. Não, lá em casa, A se gente- quiser aniversário, não tem como convidar, não. A gente- Só vocês. Só a gente. A gente alugou um espaço, né? Mais para que a gente pudesse organizar, mas lotou. Então, assim, a gente olhava assim, não é convidado, mas ali não, é o meu primo, é o tio, então, assim, uns 2 vizinhos apenas, mas era a família. Mas Então, era Ninguém de fora, né? ainda ficou faltando 4 irmãos ainda nessa nossa festa ainda, mas a minha mãe foi muito feliz, o aniversário de 70 anos. Ai, então, É um demais. privilégio, Ah, né? nossa, Depois de uma né? pandemia com 70 anos, E- poder comemorar a vida é retornaram, milagre. né? É milagre, não, é bênção E de assim, Deus. a gente ouvindo aqui a colega falando em questão da gente, quando fala de Paraupebas, porque a Paraupebas ela é uma cidade que ela transpira a política, Joelma, não tem como a gente falar de Paraupebas, a gente acaba entrando, automaticamente a gente entra nessa discussão. Uhum. Quando se fala de saúde, a minha mãe sofreu muito em Paraupeba por questão de saúde. De tal forma A que a minha minha mãe faz também. o tratamento dela aqui na Guiana Francesa, que é um território francês, onde a gente tem minha irmã mora lá, a gente tem empresa lá. Então, assim, ela fez a documentação dela, o passaporte, o visto dela, onde ela faz tratamento contínuo lá, assim, para que só aí ela conseguiu dar uma estabilizada. Ela é diabética, ela é hipertensa. Então, assim, Paraupebas precisa avançar nessa questão, na área da saúde. Entendeu? Assim, quando a gente fala assim, ó, problema, tivemos a Covid. Nós falamos de Paraupebas assim com a riqueza tão grande, né, de Paraupebas, mas a gente acaba olhando para um lado que a gente vê que precisa de uma estrutura a mais, precisa se investir mais. Falta, né? Um pouco, né? Falta mais, porque nós sabemos Porque é uma que tem cidade tão condição. grande, é uma cidade que tem pessoas de todo o Brasil. Aqui você... É muito raro você encontrar pessoas que nasceu aqui em Paraupebas, né? Pessoas do tá Brasil. chegando agora, né? Uma geração que nasceu em em Paraupebas. Paraupebas. Mas assim, a maioria veio de de fora. fora. É de fora. Então, é uma cidade que tem um fluxo grande de pessoas saindo e chegando, né? É uma cidade que tem que ter uma estrutura melhor, questão de saúde, infraestrutura, né? Por Com ser uma certeza. cidade tão rica, né? Paraupebas é uma cidade muito rica. E a gente sabe que tem, né, Germa? A gente sabe que tem uma certa estrutura, só que não atende a demanda, por nós sabemos que é uma cidade que recebe muita gente e atende outros municípios Próprio caso da vizinhos. Covid mesmo, se não então, fosse assim, a Vale. A Vale superlotaria. Então aqui, Paraupebas recebia também gente de outros lugares. Então, assim, tem uma estrutura. Nós precisamos ampliar essa estrutura para que atenda o tamanho da demanda. É isso que eu vejo, assim, que precisa se ter um pouco mais de atenção e lutar para que isso se tenha uma estrutura que dê para atender ali conforme-se a demanda que se tem na área da saúde, na área da educação, a questão da segurança. Falando de Paraupebas, eu sou jovem, trabalho na parte social, e ontem nós estávamos discutindo com a minha equipe lá na minha casa, falando a questão da segurança em Paraupebas. Paraupebas nós estamos passando por uma situação muito difícil. Quando falamos de Paraupebas, que nós sonhamos para Paraupebas, a gente sonha para que nós possamos ter dias melhores, principalmente investimento em questão para a nossa juventude. Nós temos vários conselhos, departamentos... Mas isso é uma pergunta que eu vou te fazer daqui a pouco. Segura mais um pouquinho. Eu vou te perguntar isso daqui a pouco. Então eu vou me resguardar, porque eu sei que vem. Calma. Não, mas assim, voltando à questão da saúde, eu nunca na verdade, a nossa família passou só por isso, né? Precisar de médicos e tudo. Acho que foi a primeira vez que a nossa família toda precisou, né? Que foi a questão do meu pai. Mas assim,
questão da UPA da cidade de Jardim, porque eu moro na cidade de Jardim, assim, eu sempre fui muito bem atendida, sabe? Eu sei que eu já ouvi relatos de pessoas que precisou e não teve tanta assistência, né? Mas, assim, Paraupebas é uma cidade muito rica, como eu havia falado, né? Falta um pouco de infraestrutura, né? De ruas, de hospitais, de escolas, porque, assim... Eu vejo que Paraupebas, ela movimenta muito dinheiro, né? Movimenta muito dinheiro e eu acho que falta um pouco, acho que Paraupebas peca nisso, sabe? Em infraestrutura, em escolas e hospitais, saúde, educação. Eu acho que em todo lugar, né? Tem um pouquinho desse defeito, né? Mas Isso assim, aqui não é... não é qualquer lugar. Aqui não é qualquer lugar. Aqui é Paraupebas. Paraupebas. Verdade. Paraupebas, então é diferente. Mas voltando aí para a questão dos desafios. Então, nossa, depois que meu pai faleceu, assim, você acaba ficando fragilizado, né? Mas, assim, meu pai educou muito a gente pra ser forte nas questões. E a gente nasceu, né? Dentro da loja. Eu nasci dentro do comércio. Então, a gente já tinha uma basezinha de como seria, né? É difícil. É difícil, não é fácil. Empreender mexer com pessoas é muito difícil. É muito Esses dias difícil. eu vi um postzinho na internet falando assim que empreender é pular no avião que está em queda e fazer ele funcionar quando ele está caindo. Porque, tipo assim, é muita coisa para você conseguir empreender, assim, e se estabilizar, né? Porque é tanto imposto, é tanto atendimento, é gente, é cliente, compra, gestão. É muita aquele coisa, carro né? aquele carro de entrega que quebra. Mas assim, é gostoso essa loucura de empreender. Eu acho que falta, assim, no Brasil tinha que ter educação financeira. Nós somos, assim, bem leigos em questão de educação financeira, né? Começou agora, eu vi esses dias que vão implantar. O MEC está implantando, Tem algumas né, escolas escola de educação particulares que... financeira. Então, na verdade, tanto financeiro como político, como nossos direitos, né? Eu acho que já existiu, né? Já existiu e tiraram, né? Eu lembro que na época do meu pai falava que... Tinha a USPB. A SPB, é verdade. E precisa retornar, né? Eu sou desse tempo, gente, eu estudei o SPB. Eu tô velho. Então, educação financeira, eu acho que é primordial. Na verdade, nós somos, assim, nascemos leigos e continuamos caminhando sem saber, né? A gente aprende no duro, né? Aprende um monte de coisa na escola que depois a gente não usa na vida, né? Quando a educação financeira, que é uma coisa tão... diária, tão útil. É igual quando você sai da faculdade, né? Você sai da faculdade, você é um nada. Na minha época, né, eu falava assim... A teoria você ainda sabe alguma coisa, mas na prática é muito diferente. É mais diferente. Você sai, eu falo assim, você sai um nada com diploma. Porque você entra no mercado financeiro, por isso que eu acho que tem tanto curso de educação financeira, de como empreender, gestão e tudo mais, porque a gente não aprende isso, nem na escola, nem na faculdade. A gente foi educado por uma geração que viveu guerra, viveu ditadura, então elas queriam estabilidade. Então, estabilidade é você ter uma faculdade, passar no concurso, né? Viver aquela vida, assim. E hoje não, hoje já é uma geração que isso é pouco. Né? Isso é pouco, verdade. Tem que empreender, tem que ser o bambambam da internet, tem que ser o bambambam de alguma coisa, o inventor de uma coisa do outro mundo, né? Que venda muito. É mais ou menos isso, é o que as pessoas querem. Eu falo assim, em questão também de lei, né? Quando você faz direito, você acaba sendo uma pessoa igualitária, né? Você acaba usando aquela balança. Porque a história, ela tem dois lados, né? E, assim, quando eu entrei no comércio, assim, pra ser gerente e tudo mais, eu ouvia muito meu pai dizer que o cliente, ele tem razão, né? E eu vim com uma nova era que dói nas pessoas, que nem sempre o cliente tem razão, sabe? Porque, assim, tem muitas coisas que a gente... tem muitas situações que a gente exige um protocolo, né? Então, assim, é dolorido quando você acha que tem razão e você acaba não tendo nenhuma razão, né?
conforme, igual eu falo assim, eu sigo conforme a lei, né? A gente tem que seguir. E nós somos leigos, tanto no direito empresarial como no direito político também, que a gente não exerce o nosso papel de cidadão, né? De exigir dos nossos governantes que eles trabalhem conforme o que a gente deseja, né? Porque nós somos como é que fala? Nós somos os cidadãos, nós que moramos aqui em Paraupebas, nós não exigimos o que o governo deve fazer para melhorar a cidade, o Brasil, enfim. Isso tem tudo a ver com a educação, né? Que você falou que a gente precisa fazer com que essas matérias retornem, né, para a nossa grade escolar. Como você falou, a parte da educação financeira. Isso é muito importante, é muito bem colocado essa tua fala. Que precisa, é uma discussão que acredito que ela tem que florar cada vez mais essa questão. Eu, particularmente, acho que eu vou ter que voltar para o banco novamente. Para Não tem problema, depois de 20 anos eu voltei também. Então tá bom, tá tudo certo, tá tudo certo. Então assim eu me conformo. Mas olha, deixa eu perguntar outra coisa pra vocês. Fiquem à vontade, quem quiser responder primeiro. Paraupebas, vocês já disseram, vocês têm uma história com Paraupebas, uma mais longa, outra um pouco mais curta, mais intensa, né? Todas duas muito intensas. Qual o principal problema de Paraupebas hoje? Digamos assim, vamos listar. Vocês já começaram a discorrer, mas objetivamente, 3 problemas que, se hoje resolvesse, Paraupebas poderia ser considerada uma das melhores cidades para viver. Só 3? Só 3? Tu quer 3. mais? Não, então lista o tanto que Mas mas não pode passar. Eu peço licença a vocês, porque aqui pra começar, são 3 mulheres aqui na sala, aqui, então eu tenho que me policiar. Gente, porque tem a Carla aqui Tem também, a Carla do lado, que ela né? tá... A nossa operadora está ali do lado, ali, comandando as máquinas. Então é o seguinte, hoje nós sabemos que a educação é primordial, nós temos saúde e segurança. As 3. As 3. São as principais. As principais, verdade. Porque, como eu destaquei, a saúde é uma questão que já se arrasta há um bom tempo. Já tivemos aí, Paraupebas é uma cidade nova, que tivemos gestores que passaram por lá, cada um contribuíram com aquilo que lhe convia no momento, fizeram a sua parte, outros fizeram não tanto como devia fazer, mas fizeram. E assim, eu vejo que Paraupebas na saúde precisa avançar muito, não dizendo que nós não temos. Temos ali que atende, mas a demanda ela é grande e precisa ser melhorada para que a nossa sociedade possa ser melhor atendida. E na questão da segurança, nós sabemos do efetivo da polícia, nós temos a Guarda Municipal, até recentemente nós temos visto aí algumas situações que vêm ocorrendo aí com a Guarda Municipal, uma polícia que foi criada dentro do município, que ao meu ponto de vista é bacana, presta um trabalho magnífico, tem cooperado bastante com a segurança de Paraupebas, mas tem sua ansiosidade em alguns momentos que precisa ser vista. Eu acredito que tem gente competente ao meio que possa separar esse jogo do meio do trigo, como nas outras áreas também na polícia. Então, o nosso efetivo da polícia militar, ela é pequena, né, aqui para nossa região. Então, a região isso deixa ocioso também a segurança do cidadão. Então acredito que o nosso governador precisa olhar um pouco melhor por Paraupebas. Paraupebas é uma cidade que mais contribui financeiramente, né, para a capital. Então precisa se ter um olhar com mais carinho por Paraupebas. Então, vem a questão da segurança. Paraupebas, quando eu falo segurança, precisa aumentar o efetivo, educar melhor os nossos homens de amanhã, que é a nossa juventude, as nossas crianças, a nossa juventude, que está aí desassistida ainda. Alguns programas que estão por aí, muita gente boa contribuindo, mas eu acredito que precisa-se de mais para que nós possamos ter homens melhores amanhã. E isso tem tudo a ver com a segurança. Então, tem pessoas que com capacidade, né, que tem condição de melhorar, né, a segurança de Paraupebas, que até o momento deixa muito a desejar. Os homens, a polícia que tem aqui, eu conheço o comandante Clésio, né, hoje ele é capitão, não, ele é comandante-geral. Não sei qual é a patente. A patente dele, né? Não. Então, assim, é uma pessoa... Gledson, né? Gledson é um excelente profissional, um cidadão que estará sempre de porta aberta no quartel para a gente levar as nossas demandas. Eu, como presidente do bairro do Rio Verde, que é a metrópole de Paraupebas, é uma zona central ali com comércio, então a gente leva algumas demandas, que se trata da questão da segurança.
Então, assim... Muitas lojas assaltadas, né? Muitas Muitas lojas com lojas. própria Nossa, segurança, né? na cidade de Argim, tá acontecendo muito assalto. E isso tem tudo a ver com a nossa segurança, jovens. Então, assim, continuar falando da segurança. Paraupebas, ultimamente, nós temos aí, vendo aí uma invasão, né, de facções, onde tem recrutado muitos jovens. Então, a gente lamenta muito o que vem ocorrendo. Alguns bairros de Isso Paraupebas... é muito sério. Por eu morar em Paraupebas, sonhar por dias melhores por Paraupeba, os meus filhos viver, as pessoas que convivem comigo, de quem eu cuido, que é dessas crianças, me preocupam muito essa situação que nós estamos vivendo. Então, é um dos itens que eu acredito que é uma problemática que precisa ser melhorada, é a questão da segurança, porque hoje os 4 cantos da cidade estão demarcadas, né? Com as siglas das facções aonde... E uma vez que o jovem entra, ele não pode sair, não né? pode sair mais. Então nós vemos aqui em Paraupebas, continuando falando da segurança. Então assim, quase todos os dias, Joelma, você vê na matéria, encontra-se um jovem deputado, encontra-se um jovem no Rio. Muitas notícias assim, cabulosas, né? E você não vê esses órgãos que estão ali para cuidar. A gente precisa ver a manifestação. Você não vê uma política pública efetiva, né? Para abrigar esses jovens, público. Porque hoje eles estão sendo atraídos pela facção, pelo crime, pelas drogas, e não tem uma contrapartida que atrai para o outro lado, para o lado do bem, né? Para o lado da escola, para o lado do esporte, para o lado, né? Então, assim, esse aqui está ganhando na balança. Tá ganhando. Né? Por mais que né? Um grande trabalho que está sendo feito, né? Pelo tem, esporte. mas essa balança ainda está assim. Porque ela tem que ganhar, na verdade, né? Então isso é uma questão da segurança. Então se nós formos falar da questão de tal problemática que se refere à questão da segurança, ela é muito ampla. E a questão emprego também, né? Tem a ver com isso. Ela abrange tudo isso. Então quando nós vamos para a questão da educação, a gente lamenta muito. Tem a ver tudo com a questão do Estado. Eu citei os 3, né? Saúde, educação e segurança. A nossa educação, quando nós referimos da assistência do Estado referente à educação para o nosso município, é uma vergonha. Se eu não me engano, são 12 anos sem investimento em escola aqui no município, escola a nível estadual. Porque a nível municipal, bem ou mal, existe escola, nós temos, né? Aqui... Escolas em todos os bairros, algumas com estrutura melhores, outras não tanto, mas existem. Aí quando chega no estado, as pessoas não têm. Nós temos tem que usar a escola do município ou ir para as escolas que não têm estrutura nenhuma. Nós temos Eduardo Aí não tem telefone, ou não tem telefone, eu olhei o telefone, não tem estrutura, aí não tem um ar-condicionado, às vezes não tem professor, às vezes não tem a aula, né? As aulas são engolidas, digamos assim. E até hoje, nós temos a escola ali falando, nós vemos aí greves, né? Manifestações, aí frequentemente, né, onde se trata da questão das escolas, que são escolas estaduais, tem tudo a ver com a educação. Nós temos a escola do Eduardo Angelim, fica dentro do bairro ao qual eu sou o presidente, então que ela está com 12 anos de reforma, nunca se concluiu aquela reforma. Então, eu estudei lá no Eduardo Angelim em 2012, então, assim, é uma vergonha. no anexo. Eu tenho um conselho de moradores que nós reunimos outro dia para que nós pudéssemos entrar a escola e fechar a escola, para ver se teria ali uma atenção voltada para aquela situação. É uma reforma que não acaba mais. Então teve aluno ali que já se formou estudando ali nos corredores do Eduardo Angelim. Como é que aprende estudando no corredor? Sem estrutura, Olha, né? em 2012 eu estudei no Eduardo Angelim. Já tinha reforma? Faltava reforma? Eu estudava no anexo, já tinha reforma. Eu estudava no anexo, que era assim, num prédio mais acima, né? Subia uma ladeira assim na rua do Eduardo Angelim. Eu estudava no anexo do Eduardo Angelim. Eu lembro. Então, já eles acabaram com o anexo, mas não acabaram com a reforma. Com a reforma. Então, assim. Ou ainda tem anexo? Hoje o Eduardo Angelim, não sei, tem um anexo, né? Nós sabemos que tem anexo, né? A nossa diretora ali está dizendo que tem anexo. Então, assim, é uma briga, porque a nossa diretora, ela não está aparecendo... Mas ela está participando. Mas ela está participando também, que eu conheço, né? E foi aluna do Eduardo Angelim, ela tem toda a ver com essa história. Tá vendo? Então ali eu moro ali há 16 anos, ali próximo ali. Então hoje, como presidente, eu acompanho essa problemática. Só é Carla? Ou aumentaram os anexos? Desculpa, eu não vou falar não, viu? Só levanta o dedo, assim, é 1 ou 2 anexos? Acho que é um ali na Rua do Comércio. Na Rua do Comércio.
Num prédiozinho. Aham, eu sei. Prédiozão agora. Agora, sim, sei onde é. Onde era uma loja, era um hotel, uma coisa É, assim, é né? isso. Era. Isso. Aham. É um hotel, agora ali virou anexo. Então, a problemática, quando nós falamos em questão de educação, que tem a ver com o Estado, tem essa questão da segurança, que tem tudo a ver com o Estado, nós temos a questão da educação, que tem tudo a ver com o Estado. Então, acredito que esses são os 3 pontos que, com urgência, precisa se trabalhar, Certo. se melhorar. Beleza. E tem Tipo, outros, né? eu vou Tem outros, passar. né? Mas tá foi bom, meu é só os 3. Foi meu ponto de vista, né? Aham. Tem A Sara. a Sara, né, Sara? Eu não tomei a voz e tiguei um pouquinho porque vocês colaboraram aqui com a minha resposta, mas fica à vontade, do teu ponto de vista. Vamos Não, lá, eu- Sara. eu- Quais são os 3 pontos que Parauapebas precisa avançar? Eu falo assim, questão de empresária, né? Eu acho infraestrutura, né? Eu acho que as nossas ruas estão muito precárias, Como né? nunca estiveram antes. Como nunca estiveram antes. Gente, não tem A como não ser andar. quando não tinha asfalto, né? Que eu sou desse tempo, de quando começou o asfalto, na verdade começou bloquete, né? Que é Sim, sem sim. concreto, É. né? Depois que veio o asfalto. Mas nunca As teve nossas desse ruas jeito. estão. Gente, ali na cidade de Agim mesmo, eu não ando tanto aqui pro centro, né? Pra Rua do Comércio. Mas a cidade de Agim, gente, tá um. Não tem como caos. andar, você tem que deixar o carro e ir a pé. Porque são cada buraco, cada cratera que, verdade. vou te falar. Não tem, eu comprei um carro baixo, eu falei assim, gente, eu vou ter que trocar pra uma caminhonete, porque que tá ali mesmo. É. Assim, não, eu acho. E assim, o pior é que conserta aí numa semana, tipo ali em frente ao shopping. Na outra tem que consertar de novo, aí eles Gente. consertam um pedaço, aí eles consertam na hora do rush, digamos assim, 6 horas da tarde. Aí o trânsito vira um caos. Vira um caos. Não, eu falo, É uma falta de a rua gestão de cima da minha sempre tá- casa, eles arrumaram. Eles arrancaram aquele pedaço todo e fizeram novamente. Gente, não Tá do estou mesmo mentindo. jeito. Em menos de uma semana É. já tinha novos buracos. E eu não sei o que acontece, porque eles passam ali meses num trecho que tira, coloca, tira, imobiliza e não dura um mês. Não durou um mês. E os buracos voltaram novamente. Então eu acho que tá difícil demais, assim. Principalmente na cidade de Agim. Eu acho que aqui nem tanto que eu ando pra cá, nem tem tanto buraco como lá. Nas principais, Nas né? principais, né? Rua do Comércio, Aham. Rua 14, essa principal aqui. Não vê tanto quanto vê na Cidade Jardim. cidade de Agim. Tá difícil. Tá, são 3, vamos lá. É, Infraestrutura, principalmente as ruas. Educação, né, que ele já falou, né, eu vejo assim, por esse lado também, cultura Parauapebas, eu vejo que eles estão investindo um pouco em cultura, mas eu acho que pode se investir muito mais, até para as crianças também, né, das escolas. 3. Já tem 3, já. É porque ela falou como se ela tivesse Tem um lugar falando mais, Educação e cultura, eu acho que é primordial, né? Educação, na verdade, em primeiro lugar, né? Pra ter uma sociedade, né? Melhor. Bacana, melhor, eu acho que... A questão da cultura, peço licença para falar um pouco também essa questão que eu fiz parte, a nossa âncora, né? Aqui Âncora também, é ótimo. a âncora aqui do podcast. Então, assim, ela fez parte também, né? Eu lembro que eu fiz parte da comissão lá da cultura por um bom tempo. E a cultura em Parauapebas, ela tem avançado nos últimos anos, né? Nos últimos 2 anos, tem um secretário, um cara que tem vestido a camisa que a gente vê, o esforço, a gente, apesar do momento de pandemia, que teve incentivo do governo federal, que para alguns foi muito, outros não foi pouco, criar aquela briga, mas de fato alcançou o fazedor de cultura, mesmo que veio ali um fomento onde vários fazedores de cultura fizeram lá o seu cadastro, tiveram acesso àquele valor, Recurso, né? aquele Da lei recurso, Aldir mano, Blanc, né? Aldir Blanc, Aldir Blanc, é essa mesmo. Então, assim, e hoje se tem aqui um espaço que a Vale construiu,
Centro Cultural. Centro cultural, muito bacana, tem algumas atividades já lá. Então, grandes fazedores de cultura hoje retornaram para dentro da cultura, estão trabalhando, a gente está vendo algumas ações da cultura. Então, assim, está avançando, a gente sabe que não é fácil. Então, lá no bairro Rio Verde, a gente implantou o Centro Cultural no bairro Rio Verde. Então, assim, eu levei o Centro Ponto de Cultura, um ponto né? de cultura, um projeto. Você faz parte bacana. dessa briga, nossa âncora, Joelma. Então, assim, a cultura, ela tá avançando aos poucos. Entendeu? Que não é fácil. Então, por ser uma cidade que recebe vários imigrantes, né, de todo o país, cada um com uma cultura diferente, então precisa-se mais levar a cultura para dentro das comunidades, pontos, né, para incentivar para que eles de fato tragam a sua cultura regional e que a gente possa estar cada vez mais... E assim, levar a cultura para toda Paraupebas, né? Paraupebas. Então assim, que ela está muito fechada, mas ela mas precisa... Isso ampliar. Criar. Um espaço bacana que a gente tinha criado também era a Rua de Lazer, né? Eu vou falar do Democrático. o esporte. Isso aí, nós temos muita coisa para falar do esporte, tá? Segura nossos internautas que nós vamos falar do esporte ainda. Vamos ampliar essa questão. Então, assim, referente à cultura, minha amiga, muito bem frisada ainda dentro dos três pontos que tem avançado, mas a gente sabe também que precisa se avançar ainda mais, porque precisa ir para as periferias para que a gente traga aquele fazedor de cultura para dentro da secretaria, que nós sabemos que é uma secretaria que tem recurso, tem estrutura, né, para agregar muitos fazedores de cultura. Então, Paraupebas ainda é carente, né, pela estrutura capital que tem, Com certeza, pela com certeza. a estrutura, né, e pela nossa região, que eu acredito que ainda tem muito a crescer. Verdade. Gente, outra pergunta em relação a Paraupebas. Vocês têm vontade de ir embora de Paraupebas? Hoje não. Márcio já respondeu 1 milhão de vezes essa pergunta, mas o que está no meu script eu tenho que perguntar, entendeu? Embora de Paraupebas, hoje é algo que nos assusta. A gente já vê um dia a necessidade de ir embora de Paraupebas. Né? Nós temos história... Mas você sabe que essa prosperidade toda, se ela não for trabalhada para uma atividade sustentável, daqui a uns tempos... É isso que infelizmente, não é o que eu desejo. É isso que eu quero, né? é o ponto que eu vou chegar, que assusta nós pensarmos em um dia ir embora de Paraupebas. Porque nós sabemos que Paraupebas é uma cidade mineral, é uma cidade que tem uma única fonte... uma única matriz econômica, que é a parte mineral. Paraupebas precisa explorar outras fontes de sustentabilidade capital para nossa região, que não tem. Sempre meu pai sempre falou, vi meus avós falando, de onde se tira, não se repõe, acaba. E nós temos histórias não tão longes de cidades fantasmas, que foram cidades próximas, cidades minerais, que eram cidades que a gente puxa na história, que eram cidades pujantes como Paraupebas. E lá não se investiu. Não sei se não tinha pessoas como nós, hoje aqui, que sabemos e temos condições de brigar para que possamos ter grandes investimentos em outras matrizes, em outras estruturas, para que nós possamos sobreviver. Não nós. Eu acredito que os nossos descendentes, nossos filhos, possam continuar morando em Paraupeba com a mesma prosperidade que hoje ela tem. Então é isso que às vezes me assusta. Se nós não trabalharmos, nós que estamos à frente, você como empresário, eu como empresário, educador, você aí, a nossa âncora aqui, a nossa apresentadora hoje, né, a nossa âncora aqui do programa, que sabe também da tamanha responsabilidade de nós investirmos e buscarmos maiores investimentos em outras, explorarmos outras matrizes econômicas para que Paraupebas não se torne uma cidade fantasma lá mais na frente, que possa nos trazer esse anseio de ir embora de Paraupebas. Esse é o meu medo. Entendendo? De saber, ou contar para os meus filhos uma história do que foi Paraupebas. Eu quero que meus filhos vivam a mesma história, a mesma realidade. Ou que eu melhor, tô vendo. né? Ou melhor, para isso que a gente trabalha, para que seja melhor. Então, quando eu falo assim, de ir embora de Paraupebas, eu não tenho essa expectativa, mas é algo que às vezes eu vejo se alguma coisa não for feita. Não for feita, um dia nós seremos sujeitos a partir, porque nós somos visionários, nós somos empreendedores, e empreendedores não para aonde ele não pode empreender. Onde ele se fecha, né? Onde o ciclo se fecha, né? A gente tenta buscar mais oportunidades em outros lugares. E é isso que assusta. Muitos Isso assusta. pensam dessa forma. Aliás, todo mundo tem que pensar assim, né? Aí quando fala assim de matriz econômica, hoje nós só temos o minério.
né? É uma questão bem profunda, uma discussão bem... dá outro podcast. Dá outro São podcast 2 ou 3 pra gente falar discutir isso. dessa questão. Sobre essa questão da matriz você econômica, mas assim, a gente não entrar diretamente nessa discussão, porque quem não está nos perguntando conhece muito bem do assunto. Então a gente tem que ter muito cuidado com quem falar, e ela sabe também do que a gente está falando. Mas assim, é realmente assustador quando você pega um balanço da Vale apresentado na Bolsa de Nova York, lá tá dizendo que a mina de Carajás só tem tantos anos, né, especificamente. E eu sei uma reportagem do Zé Dudu também, recentemente, no site do Zé Dudu, falando Foi ontem, já foi hoje. da vida útil da mina, né? É claro que a região toda tem minério, né? Mas lá que está implantado, né? Até se implantar de novo, enfim, né? São várias situações. É interessante que Parauapebas realmente crie essa outra fonte de renda. Nenhuma, né, sozinha vai conseguir alcançar do minério, mas que se criasse várias matrizes, várias outras fontes de renda. Parauapebas não parava, né? E assim, porque a cidade é um território muito pequeno, né? Não se dá para trabalhar agropecuária, não se dá para trabalhar a questão da agricultura. Eu acredito que... E dá, se for otimizado, se tiver investimento, né? Que áreas muito... produtivas nós temos. Piores produzem, né? Áreas até de deserto produzem. Então, por que não Parauapebas não pode produzir? O problema é que não há um plano para isso, um plano de desenvolvimento, né? Não há investimentos, pelo menos que se veja, né? A curto prazo, a não ser fornecer alguns tipos de insumo, uma estrada, nem as pontes, né, não estão sendo feitas. Então, assim, precisa de investimento, sim. E tem mercado, a gente sabe, né? Falar de mercado, hoje nós sabemos que o consumo alimentar de Parauapebas, acho que eu digo que 85%, mas algumas pessoas dizem que 90% vem de fora. Vem de fora, né? Eu acredito. É verdade. Vem de fora. Então é algo que a gente... Até porque nós estamos no fim da linha. De fato, para cá nós entramos para Vale, né? Já é uma área de reserva, o espaço ele se torna pequeno para a parte de produção, mas como você disse, se for trabalhada, tem sim condição de fornecer muitos alimentos cultivados, muitas... Tem sim. Uma área a ser cultivada bem ampla, dá para se trabalhar. De pequenos animais, rebanhos de todas dá as pela formas. demanda. Dá sim, entenderam? Então, assim... Então, se hoje nós temos crises aqui, se fechar aqui a entrada de Parauapebas, Curionópolis, ali, dentro de uma semana, falta o que comer. Falta combustível. Falta tudo. Entendeu? Porque aqui, na verdade, Parauapebas é um fim de rota, né? Tem pelos lados, né, no caso. Canaã, Marabá. E ali pela Palmares ali, né, que tem aquela estrada Acesso lá. Marabá. Que tem até uma... A ponte lá. De ser feita. Mas enfim, eu acho que nosso podcast já está extenso. Verdade. A gente tem que já caminhar para o final e eu tenho uma outra pergunta para vocês. Queria saber o que vocês acham. Vocês identificaram 3 problemas, né? Que poderiam ser melhorados. Mas assim, olhando hoje, o que faltaria para você? O que você indicaria que é bom em Parauapebas, além do financeiro, né? O que Parauapebas pode se destacar? Fora o financeiro é ótimo, isso aí é unanimidade, todo mundo sabe. Mas fora isso, o que tem de bom em Parauapebas? Que silêncio! Olhando, eu pensei que você ia responder. Respondeu todas. Então, eu vou te passar a bola. Quer receber essa? Eu acho que Parauapebas, além do financeiro, né? Do pujança econômica, né? Desse dinamismo. Desse crescimento e tudo, eu acho que Parauapebas tem muito lazer. Parauapebas tem muito lazer, além da Vale, né? Eu acho. Parauapebas tem a Vale, né? Com seu zoológico, o atrativo de questão de banhos, né? Dos balneários, dos balneários, né? E tudo. Eu acho que
É Que bem natureza, é né? bem natureza. Eu gosto É. dessa parte. E é uma área que também está sendo bastante explorada, né? Se criou agora uma Secretaria de Turismo em Paraupebas, né? Onde tem sido exploradas grandes rotas E eu dentro acho da que isso área. que faltou aqui em Paraupebas era uma. Eu vi que a prefeitura ela tá investindo bastante na questão de turismo, de passeios, de esportes, né, culturais, assim, pra Paraupebas mesmo, pros moradores, né? E falando assim, a pergunta também, complementando, o que nós falaríamos de bom que nós teríamos a oferecer? Paraupebas é uma cidade muito receptiva, né? É uma Verdade. sociedade que, Paraupebas é uma cidade, assim, muito acolhedora. Acho que a forma que nós vimos, de fato, é que as pessoas que vêm a Paraupebas querem morar em Paraupebas. Então, vem para Se passar um dia. encanta. Se encanta por Paraupebas. É uma cidade que as pessoas são... Não todas, mas é uma cidade que temos muitas pessoas receptivas, uma cidade que tem muitas atrações, bares, nós temos os balneários, como ela acabou de destacar. Paraupebas, nós temos a questão também do lazer, que nós temos, mas sabemos que precisa se investir mais ainda. E isso também faz com que muitas pessoas venham e se encantem por Paraupebas, porque nós temos diversas modalidades esportivas. Então, assim, Paraupebas, quem vem conhecer Paraupebas se apaixona. Então, Paraupebas tem esse lado que é muito atrativo. E isso é importante para uma cidade como Paraupebas. Muito bem, muito bem. Isso aí. Sobre essa questão do lazer, é uma atividade que eu sempre defendi, sabe? Essa coisa do turismo. É claro que não do jeito que tá, né? Porque não adianta você cuidar de uma área e descuidar da outra. Você não vai Cobre um atrair lado e descobre o outro. turista se a cidade não tem água o dia inteiro, se a cidade é cheia de buraco, enfim, tem que equilibrar as coisas, né? Como tudo na vida. Mas enfim, eu gosto muito de Paraupebas também disso. Eu fui do tempo que a gente tomava banho de rio no Igarapé-Ilha do Coco, que eu não gosto de chamar de cebozinho. As pessoas apelidaram ele de cebozinho, né? Mas eu fui do tempo que a gente tomava banho naquele rio, então era maravilhoso de domingo ir pra lá tomar banho. Eu tomei banho, pesquei, não cheguei a pescar para comer. A gente pescava ali por aventura de jovens, a gente pescava com os litros, a gente pegava uns litros perto, até litro de 51, amarrava um barbante de nalho, a gente não podia cortar o vidro, ninguém sabia. Aí nós fazíamos um laço e ficava apertando para ele queimar, para esquentar o fundo do litro. Rapaz, tô tirar. Para poder cortar, né, o fundo do litro. Aí nós pegávamos, isso é cultura, tá, gente? Certeza, vamos assinar aí. Como furar? Como cortar um vidro do litro de 51, né? Aí nós cortávamos isso, né? Olha o que nós fazíamos. Nós estamos falando da história da Ilha do Coco, então, que é uma história muito bacana de Paraupebas, que a gente, em outro momento oportuno, nós vamos falar da questão do saneamento, falarmos da questão daquele rio, né? Que hoje tem recebendo aí uma estrutura bilionária para se tentar salvar aí a questão da Ilha do Coco. Tem um trabalho que está sendo feito, que em um momento a gente vai discutir sobre isso. E aí, voltando lá, já a gente pegava as sandálias, Havaianas, fazia um furo no centro dela, porque a borracha, ela cortava ela do tamanho da boca do litro e fazia aquela rodinha no meio e pegava o litro, descia no fundo do garapé, enfiava o litro na areia e colocava coinho. Tinha muitas usinas, ali na Rua do Comércio tinha algumas usinas, na Rio de Janeiro, de arroz, pegava os coinhos e colocava no fundo do litro, aí as piabinhas vinham e ficavam olhando o litrozinho que dava um jeito. Ela entrava aqui por cima, só que ela não saía. Aí nós mergulhávamos e ficava olhando os litros, caçando os litros, quais eram os litros que tinha piabazinha, aquelas piabinhas dentro. Então assim, falando da Ilha do Coco, vem tudo isso. Então assim, memória, legal. Entendeu? Então assim, a gente viveu tudo isso, jovem. Então isso é que apaixona a gente, quando você vê a evolução, o desenvolvimento, muita coisa. O crescimento rápido, né? A gente vê muita coisa deixando de ser feito. Rápido. Né? Assim, pela nossa cidade, pelo nosso Igarapé. Dá uma ansiedade, né? Poxa, tinha que estar melhor, né? E é isso que às vezes é bacana a gente falar. Você falando de lazer, Joelma, hoje Paraupebas é uma cidade muito pujante em relação ao esporte. O esporte em Paraupebas tem crescido bastante. A gente sabe que precisa melhorar cada vez mais. Alguns investimentos precisam ser aprimorados dentro da área esportiva. Eu sou um esportista.
Você sabe que quando eu estava com o programa no ar na TV, você foi uma das minhas convidadas. Até ontem eu estava olhando a matéria quando você foi discutir muito a questão de termos as várzeas, né, nas periferias. Foi um projeto que eu levei, onde recebi todos os vereadores, fiz questão de levar lá no meu programa de esporte, onde todos vocês tiveram o compromisso de se votar o orçamento, de visitar, conhecer as áreas periféricas, aonde se tinha uma área ali que pudesse ser ali comprada, né, pelo poder público, e se construía os campos de várzea. Então, assim, eu sempre me preocupei com tudo isso. E hoje nós estamos vendo alguns daquelas propostas que nós discutimos lá, sendo realizado, o esporte expandiu, então alguns pontos de bairro, hoje você vai lá, já tem um campinho. Então a Secretaria de Esporte tem feito, a gente teve o avançou, várias modalidades esportivas têm sido acolhidas. Quero até um momento aqui parabenizar, não estou fazendo política, mas eu tenho que parabenizar aquilo que eu vejo que merece aplauso no momento, que não é mais do que a obrigação. Tá bom, beleza, mas sabemos que eles estão ali para fazer isso mesmo. Então a gente está para parabenizar o que tem sido feito pelo esporte até hoje. Não dizendo que não se exija mais a necessidade de aprimorar e investir cada vez mais, entendendo? Darmos mais estrutura. Está sendo dada, mas precisa se melhorar ainda, porque nós sabemos o tamanho da demanda e a necessidade, porque Paraupebas ela é muito grande, tem muitos lugares, muitas comunidades ansiosas que precisam se investir. Não só no futebol, o karatê é referência no mundo. As outras associações aqui para falar, Girão, um grande amigo meu, o Tião Ramos, Shelby, o próprio Francisco, que hoje é vereador, foi um cara que veio também, de colega de infância, que hoje é um vereador, e outros colegas mais, o professor Antônio, são pessoas que trabalham com centenas de jovens, até milhares, o próprio Girão. Então, assim, o esporte é muito rico em Paraupebas. Então, assim, pra gente é muito gratificante. E você faz parte dessa história, né? Porque você está aqui com a gente, você sabe dessa batalha. A Rua de Lazer, sinto falta quando fala que precisa-se mais. Eu acredito que a secretaria, talvez, ela pretende já retornar esse projeto, eu não sei, uma questão a se discutir, a apresentar, né? Porque a Rua de Lazer era algo fantástico, que chegava o final de semana, você já tinha um calendário, já se tinha, e foi algo pensado. E isso não está ocorrendo nos últimos 2 anos. Verdade. Tem uma área Teve enorme. a pandemia, né? A ideia era ampliar para outros bairros, ter nas principais ruas, tipo ali na Bom Jardim, lá na Cidade Jardim, né? Manter ali na PA, mas infelizmente veio a pandemia está finalizando, espero que volte, porque era a democratização do lazer, as pessoas iam, não precisava ter dinheiro para estar lá, né? Porque muitas vezes nos balneários você precisa ter dinheiro. Pra poder entrar e tudo mais, Entendeu? verdade. Tá E nessa na hora de lazer, não. Era muito bacana. Era então, muito a gente bom. sente saudade. Ideia minha, tô com saudade. Então, são projetos que a gente vê que precisa ser retomados. Né? Nós temos ali aquela área de esporte que está sendo construída, eu acredito que você fez parte, com certeza você voltou pelo aquele projeto, aquela construção daquela área de lazer esportivo ali, onde era ali o antigo pé inchado. Sei. Né? Uma área muito nobre, que está ficando fantástico, não sei quando que vão entregar aquela área, eu acho que o prazo já venceu, tem matéria. Com certeza. Tem matérias feitas lá no momento da implantação, que começaram aquela obra, eu estive por lá na TV, acompanhando, e até o momento não foi entregue, uma área tem um espaço muito bacana, eu acredito que vai enriquecer cada vez mais o esporte. Então, Paraupebas está um momento fantástico, o esporte está de parabéns. A gente sabe que precisa melhorar mais, e a Rua de Lazer, acredito que é uma das atividades que tem que retornar para a gente. Eu espero. Por fim, gente, a última, tá? Pra gente finalizar o nosso primeiro Joelma Leite Podcast. O que vocês diriam para Paraupebas? Um recado, uma mensagem, né? O aniversário está chegando, né? São mais de 30 anos. E o que vocês diriam para Paraupebas? Não vale Paraupebas, eu te amo, tá? Tem que ser uma coisa maior. Você vai falar primeiro, eu? Da outra vez foi ela, agora é o Márcio. Eu? Vai lá, Márcio. Vai lá, Márcio. A mensagem que eu tenho para Paraupebas, ela é uma mensagem que eu não falo todos os dias, mas sempre que eu posso, que eu peço a Deus que continue abençoando Paraupebas, né? Que Paraupebas, Aguinha, gente. que Deus abençoe Paraupebas, que os nossos gestores tenham cada vez mais responsabilidade,
com os nossos moradores de Paraupebas, que se preocupem mais, não simplesmente investir em monumentos, mas se investir em pessoas. Paraupebas é uma cidade próxima, uma cidade carente, como muitos dizem, uma cidade rica de gente pobre. Mas isso precisa se mudar, tem estrutura para isso. Sabemos que tem pessoas que ocupam os cargos de gestor do nosso município, estão lá por competência, foram votados, se exporam, foram votados, são eleitos. Então, tem que fazer juízo ao cargo que ocupam, e eu peço que os mesmos tenham a responsabilidade de transformar a nossa querida Paraupebas numa cidade digna, para que nós vivemos, os nossos descendentes nela possam viver feliz. Uau! Olha Legal, isso. legal. Gente, eu ouvindo vocês, tanta história linda, né, com Paraupebas. Mas assim, parabenizar Paraupebas por ser uma cidade encantadora, uma cidade que atraiu o meu pai e toda a sua família. Paraupebas é uma cidade assim que se tornou minha, né? Em tão pouco tempo, mas assim, considero. Não é nem tão pouco, né? Porque já viveu porque aqui antes, né? Mas assim, morar mesmo de verdade, Já me fala minha estabilizar, cidade. já fala minha cidade, Paraupebas. Então, nossa, Paraupebas é uma cidade assim que eu tenho um carinho muito grande. É uma cidade que hoje eu sou apaixonada, eu e meu esposo. Quando estamos de férias e tudo mais, que a gente chega na nossa cidade, gente, vocês têm que ir para Paraupebas. Paraupebas é muito bom e tal. Tanto para crescimento do meu filho também, em escolas e estudos e lazer também que aqui oferece, né? Eu sei que a gente tem as nossas problemáticas, mas também tem muita coisa boa aqui em Paraupebas. Paraupebas é encantador e apaixonada, assim, pela essa cidade maravilhosa, com uma população incrível, assim, de toda a região do Brasil, né? É incrível esse poder que Paraupebas tem, né? De nenhuma cidade reunir tantos estados. É verdade, né? Essa multiplicidade, né? Essa diversidade, essa liberdade que tem aqui, isso é muito bom, verdadeiro. É uma cidade que não para, né? Por ser turno. Uma cidade que não dorme, né? Isso, não tem turno, né? Esse Não, turno de gente. Então, tipo assim, na segunda-feira, os barzinhos tá tudo aberto. lotado. Pra quem vem do interior, né? Você se diferente, assusta, né? Segunda-feira, o bar Né? lotado. Meu Deus, gente, é feriado amanhã? Não. Não, Aqui não tem dia de tudo. Então é assim. Verdade. E isso foi de poucos tempos pra cá, tá, né, João? Você já é pioneira aqui de Paraupebas, que começou a ter os bares, né, da segunda-feira. A Porque antes segundeira. só tinha um, né? Tinha dois. A sexta do ASFEP, né? Lembra? Sexta. Aí tinha a Caverna Gaúcha, né? Então era um pouco. Agora não, aumentou tão muito. Já, não queremos muito nós falar disso, cara. Recanto. Recanto, Não gente. esquece. Pit Dog. Clube do Morro. Clube do Morro. Cara, É muita história, é hein, muita Márcio? história, É cara, muita de história. pegar ali, que aqueles cantos, nossa, cara, ali Eu sou do tempo, mas de contar, do Fleicar, matinê na Fleicar. Não sei se tu lembra. Taj Mahal. Tu não sabe o que eu fiz uma vez naquele morro, porque a gente entrava, ele abria às 6, nós tínhamos o direito de ficar, se não me engano, até às 10 horas, ou até meia-noite, tinha um horário que era liberado para os de menores. Eu não sei se era até meia-noite. E tinha aquela senhora que era dona do morro, que era aquela porteira que ficava lá, que era uma senhora que era bem caruda, porque senão os moleques não respeitavam. E para nós ficar um pouco mais tarde, nós levávamos os lápis das meninas, caçavam alguns colegas que fazia aquele cílio, nós fazia barba, o menino não tinha cabelo, nada no rosto, né? Mentira. Aí nós fazia bigode, nós pegávamos aquele lápis e fazia... Lápis de olho. Não. Que era para nós passar como adulto, né? Quando nós chegamos, o segurança saía recolhendo a gente no meio da festa, né? Isso aqui é de menor, bora, já acabou o horário de fazer. O segurança ia buscar a gente lá dentro. Já pensou? E o melhor de tudo, era nós tava lá no dance, né? Aí rolava aquela romântica. Quem tava naquele momento da balada, você ficava escolhendo qual era a menina que chegava na hora. Tu deve ter... Cara, muito massa! Eita, é muita Ai, história. bacana, né? É muita história, é muita muito história. bom. Então, assim, é muito bacana, Gema, assim, a gente ter esse momento de a gente falar de Paraupebas. Por pouco tempo temos pessoas que, muito mais velhas, né, de morada com certeza, em Paraupebas, mas pelo momento que, pelos dias já vividos, a gente se sente muito honrado
né, de Paraupebas, essa cidade pujante, essa cidade próspera, essa cidade que tem tudo que tem, mas a gente sabe que pode-se, né, essa cidade oferecer mais Com certeza, eu não tenho a menor dúvida disso. para isso. Eu costumo dizer que Parauapebas teve seus gestores, tudo, mas ainda não teve nenhum que foi realmente daqui, que cresceu aqui, que viveu, que teve infância aqui. No dia que Parauapebas tiver um gestor desse jeito, vocês vão ver a diferença. Vocês vão ver a diferença. Então, assim, eu acredito muito nisso. E seja o que Deus quiser, que as pessoas, não menosprezando, muito pelo contrário, porque quem construiu essa cidade é quem chegou, né? Todo mundo. Quem chegou ontem e quem chegou há 40 anos atrás, né? Todos eles têm sua parcela de contribuição. Exatamente. Então, assim, Mas esse sentimento de pertencimento, ele precisa ter no gestor. estou. Ele precisa. E apesar de nós termos jovens, né, que hoje estão como legisladores, né, não, eles não são, eles estão, né, como você esteve recentemente lá naquela Câmara, a responsabilidade que é uma casa de lei, pessoas que são filhos, bem dizer, filhos de Paraupebas, temos Rafael Ribeiro, o cara que tem uma história, temos Zé do Bode também, pessoas jovens que estão aí iniciando nesse processo político, né, como parlamentar, e tem uma grande responsabilidade. Só que vereador é diferente do gestor que eu falei, Sim, né? O sim. vereador, as atuações são diferentes, São diferentes. né? Mas- Vereador não tem esse poder de fazer. né? Mas também não oculta a responsabilidade que ela é a casa de lei também. Eles têm essa parcela de É contribuição. verdade, tem. E assim, são filhos, nós falamos de gestor, é que nós esperamos que um dia nós possamos ter um executivo. Como os legislativos, filhos também de Paraupebas, eu acredito que é uma expectativa que a gente que tem tem que esse ser. sentimento de pertencimento, É. que na hora que ganhando ou perdendo a eleição, continue aqui, Continua aqui, entendeu? Vivendo aqui, tendo história aqui, raiz, criando, sabe? É uma isso. discussão assim que ela é muito colorosa, né? De fato, a gente fica muito, vem muita flor da pele, a gente tem muito argumento para se falar da questão da política de Paraupebas. Eu acredito que não foi. Não é o foco hoje aqui, não. O foco aqui é a questão da cidade, do amor que a gente tem por ela, da nossa história Da com nossa ela, da história. nossa identidade com a E cidade. isso, Verdade. às vezes, não foge, né? Da gente não buscar. Trazendo assim, não estamos discutindo a política, mas a gente sabe que nós precisamos de bons gestores para que nós possamos continuar gozando de tudo isso que nós temos. E avançar. Avançar nisso. Com Porque agora certeza. nós espero ser convidado mais uma vez aqui pelo teu já no teu podcast para a gente discutir essa questão da política de Paraupebas, né? Porque tá se aproximando mais um momento, né, que é onde Paraupebas tem que acordar. Paraupebas tem que acordar. Paraupebas precisa, os eleitores de Paraupebas, os municípios de Paraupebas, os moradores de Paraupebas precisam se conscientizar e entender que nós precisamos de cadeira no cenário federal, no cenário estadual, porque Paraupebas, pela estrutura capital que tem, ela precisa desses representantes para que possa potencializar infraestruturas que possam alcançar nossos municípios, como as faculdades federais, outros benefícios que só esses indivíduos, né, tenham lá a maior facilidade em trazer para o nosso município. É isso. Verdade. Então, gente, eu quero agradecer a presença de vocês, Sara Miranda, Muito Márcio obrigada. Machado. Estou muito feliz que vocês aceitaram o convite para participar da estreia do Joel Malete Podcast. E olha que isso é uma honra, tá? Primeiro de Isso é uma honra, muitos, verdade. tá? Primeiro de muitos, Se sim. Deus quiser. E tá com vocês, considerações finais. Obrigado por ouvir as histórias, né, maravilhosas, muito boas, de histórias aqui de Paraupebas. Obrigado pelo convite, foi um prazer enorme. Obrigado também ter o nosso colega aqui, né, com também várias ideias e história também, que de Paraupebas é muito bom ouvir, poder prestigiar, né. Tá certo. Obrigada, viu? Só tenho a agradecer, né, Gelma? A gente já te conheço há um tempo, já um pouco da tua história. Admiro pela pessoa que tu é, pela profissional, pela a pessoa que tu és de fato, pela tua contribuição sempre por Paraupebas. E para mim é um prazer imenso poder participar aqui do teu podcast, falar um pouco da minha experiência de vida, falar um pouco de Paraupebas, falar um pouco daquilo que eu gostaria
né, de ter em Paraupebas e também o que eu poderia somar para que dias melhores nós possamos ter aqui em Paraupebas. Então, só tenho a agradecer e dizer que sinta-se à vontade, estarei à disposição para o momento que precisar, para estar aqui para contribuir e levar informação, entender na cultura, esporte, lazer. Conte sempre com seu amigo. Obrigada. Parabéns pela loja, pelo sucesso. Obrigada. Parabéns pela carreira, pela história, pelo evento que está vindo, né? Quero estar lá, 7 de maio. São convidados, né? Todos os nossos internautas, né? Estão convidados para esse evento. Com certeza é um evento magnífico, né? Nós estamos aí trazendo lutas internacionais. Não temos luta feminina porque era uma argentina, ela teve complicação na questão do visto, né? Para estar vindo para o Brasil. E aí ficou só uma luta internacional Brasil-Argentina, uma luta que promete muito. São 2 grandes lutadores e mais 6 lutas de lutadores de cidades vizinhas, outros estados também estarão nesse grande evento dia 7 de maio. Que legal, Legal. Parabéns. Gente, quero agradecer vocês, quero pedir, se vocês gostaram desse conteúdo, curtam, compartilhem, ativem o sininho, né, das notificações, enfim. Estaremos aqui toda quinta-feira no Joelma Leite Podcast. Agradecer a parceria com a Tribus, toda essa equipe aqui. E até a próxima, se Deus quiser. Abraço, beijo, Tchau, tchau. até tchau. Legal.